Está no ar a 4ª edição de No Prumo. Bem-vindos. Agora a gente está tentando deixar as coisas um pouco mais ajeitadas ou quem sabe perdendo rumo. Olá, Bela. Tudo bom, gente? Eu acho que hoje a gente vai realmente começar a perder o rumo, porque começamos a trazer nossos amigos arquitetos, né? É um prazer muito grande. Hoje a gente está aqui com um dos arquitetos mais premiados de Salvador. E ele atua brilhantemente, tanto nos projetos residenciais quanto nos comerciais. E eu vou querer aqui saber dele o que é que ele gosta mais de fazer. Estamos aqui hoje com Gabriel Magalhães. Olá, obrigado. Amigo! Obrigado pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui. Porque vocês são, além de dois grandes amigos, duas pessoas que eu tenho como referência mesmo na profissão e na vida profissional que a gente leva. Então eu tô muito feliz, tô em casa. A gente vai perder o rumo totalmente, Graças né, a Gabi? Deus. Graças a Deus. Obrigado. Que bom que você está em casa, que bom que você aceitou nosso convite. Claro. Então vamos papear bastante. Vamos. Me conte, primeiro, eu queria saber onde você busca as suas inspirações, assim, porque você permeia tanto nos projetos residenciais quanto nos comerciais. A gente sabe que tem uma diferença de time e uma diferença de projeto também, né? Sim. Não tem uma referência de dizer assim, tem uma referência ou um ponto que eu sempre busco, não. Eu acho que eu não faço diferenciação entre um tipo de projeto e outro no meu processo criativo, nem na forma como eu encaro eles, né? Como um sendo mais importante do que o outro, ou alguma coisa desse tipo. Então, o meu processo é sempre de mergulhar mesmo, de mergulhar no escopo, de entender o que é que o cliente precisa, de fazer um levantamento de fato do que é que eu quero mostrar naquele projeto e dentro disso buscar as referências. Mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de muita informação e de muita imagem, né? Porque a gente está bombardeado de imagem o tempo inteiro. O repertório que eu vou trazendo ao longo da vida é aquilo de onde eu já vivi, das coisas que eu busquei, de onde eu morei, do que é que eu fiz. E aí, dentro disso, fica tudo ali nesse caldeirão. Claro que eu, como uma pessoa mediamente organizada como você, eu tenho as minhas pastinhas de salvamento das minhas referências, daquilo que eu vou achando interessante ao longo do tempo, mas tem muita coisa que fica inconsciente. O fato é esse, e que vai surgindo na hora do processo criativo. E eu, como eu não consigo delegar o meu processo criativo 100%, obviamente eu tenho minha equipe que está sempre junto comigo e que cria junto comigo a maior parte do tempo, mas eu não consigo delegar e não criar. Então, eu tô criando ali o tempo todo, então vai surgindo. As coisas vão surgindo e aí eu vou encaixando nos projetos. Então eu não tenho eu me inspiro em alguém. Obviamente tem arquitetos que eu gosto, que eu busco inspiração, mas eu acho que essa etapa de ter alguém como única referência, isso já passou, assim. Eu já consegui construir algum tipo de base de repertório para poder criar. Eu queria deixar bem inspirando os outros, então, né? Exato. Eu não sei. Maravilhoso. Exatamente, eu queria deixar uma coisa bem clara, os organizadinhos são eles dois. Gabriel e Isabela, são eles dois. Gabriel, eu quero emendar uma pergunta junto da pergunta de Bela. Hoje, o que é o prazer de projetar e o que é o Pix? É escroto, é difícil, né? Você tem, assim, o prazer pelo Pix Adriano, e o prazer pelo projetar. Eu sei, surgiu agora. Óbvio, Adriano, porque assim, eu tava falando até isso ontem. Não, são os dois, porque existem os dois. Entra o dinheiro na conta, é maravilhoso, mas assim, quanto por cento você vê isso, assim, do... Eu acho assim, eu tava falando isso ontem até com um colega, eu falei, eu tenho uma sorte, acho que na vida, de trabalhar com aquilo que eu amo. E muitas vezes eu coloco o trabalho na frente do dinheiro. Fato. Sim. Se é uma coisa que me dá tesão, que eu fico empolgado de fazer, porra, que projeto foda, né? Eu vou ter a possibilidade de botar ali meu traço, de criar isso. Muitas vezes eu não tô nem muito preocupado no dinheiro. Mas a vida não é um morango, eu não sou de família rica, eu não tenho herança, eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu vivo da minha profissão, graças a Deus eu consigo viver dela e consigo viver bem. Então eu preciso do dinheiro. Então muitos projetos eu faço pelo Pix, óbvio. Não seria uma grande mentira se eu dissesse que não. Porque tem muita coisa que você não tá afim de fazer, que você faz porque você tem que fazer. Então eu diria que hoje é 30% de paixão e 70% Pix, vamos dizer assim.
A gente tem isso é natural. Acho que de todas as pessoas, né? Mas é óbvio. Seria mentira dizer o contrário hoje. Agora, muitas vezes o Pix, o projeto que começa pelo Pix, ele se transforma numa coisa legal ao longo do tempo e você acaba... Sim. Pronto. E não significa que se eu tô fazendo mais pelo dinheiro do que pelo tesão e tudo, eu não vou fazer bem. Não, se eu fizer, vai ser da minha melhor maneira. Agora... Claro. Mas... Não dá pra dizer que a gente só faz tudo por amor, né? Porque eu acho que a entrega, ela não tá condicionada a isso. Ao tesão, né? Que a gente sente de... Não. E às vezes também ao nunca tá. contrário, a gente começa com o maior tesão num projeto. E a pessoa vai bagunçando tanto o projeto que no fim você já tá assim... Sim. Você quer... Perfeito. Bote, vai ficar bom. Eu falo, na minha casa eu não botaria. Perfeito. Tem muito projeto Mas que a gente você quer começa na sua muito empolgado e que no meio vira uma grande... Um filme de terror. Você sabe que um dos primeiros convidados que eu tinha pensado para esse projeto, eu conversava isso com Bela, seria Pedro, o nosso parceiro, o nosso sócio, porque ele foi cliente. Então a gente vai chamar o cliente para conversar com o cliente, o que é bom, o que é ruim, como você sofre. Onde a gente está errando? A gente erra. Eu sei que nós arquitetos erramos, e erramos muito. Mas é isso, trazer esse debate é trazer luz à coisa, né? Não, eu acho também que assim, a maturidade nos ajuda em tudo na vida, e não seria diferente na profissão. No início eu sofria muito, quando as coisas não saíam como eu imaginava, e eu perdia também às vezes o interesse no projeto muito mais rápido do que eu perco hoje. Eu aprendi a lidar porque a gente lida com muita intercorrência na profissão, tem muitos fatores, né? Tem cliente, tem fornecedor, tem as limitações orçamentárias, tem a própria troca de entendimento do que você quer como arquiteto, o cliente quer como cliente, né? Porque é ele que vai usar aquilo ali. Então eu sofria muito com isso, né? Do cliente dizer, eu não quero isso, eu não vou fazer isso, eu vou desistir, ou eu mudar de ideia no meio do caminho. Com o tempo eu aprendi a separar a minha frustração pessoal do que era importante pro projeto, e comecei a ver que às vezes o cliente, muitas vezes ele tem razão, não sempre. Isso é uma grande mentira, essa máxima de que o cliente tem sempre razão é mentira. Obrigado. Ele não tem sem razão sempre, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer. Mas eu aprendi a separar isso e não sofrer tanto. Com isso, eu aprendi a não me frustrar tanto. Então eu hoje, tem vezes que sim, que frustra, mas eu me frustro muito mais quando o cliente não é honesto comigo e ele não fala claramente, olha, eu não vou fazer isso, e tenta burlar, ou tenta passar por trás, ou tenta me dar um bypass. Isso me irrita. Mas quando ele é honesto comigo, ele me explica porque ele não quer, e eu entendo, mesmo que eu não concorde, eu entendo, fica mais fácil ter a relação. Porque aí eu digo, não, é um ser humano ali, eu tô entendendo porque ele não quer aquilo, ele tem esse direito. E aí eu vou buscar de outra forma resolver aquele problema. Mas antes eu sofria muito, e aí isso me tirava o interesse no projeto. E aí que é ruim, porque aí você termina sem vontade de terminar. Eu acho também que tem uma coisa sobre os processos, né? Porque eu acho que o cliente ideal é aquele que primeiro compra tudo, orça tudo, depois começa a obra. Eles já chegam querendo começar a obra, não tem um projeto direito. Sim. Então, às vezes, os erros são por conta de uma pressa do cliente, que não é uma urgência, a gente não está salvando vidas, é um caos. E às vezes eu preciso que ele compre logo o armário, senão o armário não chega. Ele próprio não compra o armário dele e fala, meu amor, a culpa não é do projeto, a culpa é sua. Exatamente. Né? Você sabe então, que... assim, isso acaba frustrando muito a gente, assim, porque às vezes a gente tá fazendo até pelo cliente, né? Então tá bom, tem um processo. Vou fazer por você, mas você mesmo não tá ajudando o negócio a andar. Tem um processo, e tem também, o que eu acho pior é a desonestidade, não financeira nem nada disso não, mas é quando ele não é honesto com você, entendeu? Ele não põe as cartas na mesa. Eu não consigo entender, porque a pessoa te contrata, ela vem pro seu escritório, ela não foi obrigada a isso, né? Ela veio porque ela quis. Sim. Ela te escolheu pra estar ali. Então tem que ter um mínimo de afinidade, de gosto, de interesse no projeto, no interesse do que a pessoa tá fazendo, mas tem que ter muita confiança na gente. Porque a gente vai lidar com os desejos, vai lidar com o dinheiro dessa pessoa, né? Não vou pegar no dinheiro dele, mas eu que vou conduzir, de que forma ele vai investir e tudo. E quando a pessoa não tem a capacidade de ser honesta com você que tá ali do outro lado da mesa, não tem como você prosseguir. E aí fica uma relação truncada, fica uma relação que as pessoas não conseguem ter confiança nas outras. Fica parecendo que a gente tá num jogo de interesses eterno. E eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque eu sou muito claro nas coisas que eu acho e nas coisas que eu penso. Então, quando por exemplo, todos os meus clientes sabem, se ele me mostra uma coisa e eu não gosto, eu digo claramente, não, é horrível. Não gosto. Por que você não gosta? Não gosto por isso. Mas eu sou muito claro, eu não sou de minhas palavras, não sou de minhas verdades. Então, quando a gente não tem essa confiança na relação, pra tudo na vida, não só nisso, fica muito difícil de prosseguir. E aí me irrita. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso que você falou. Dentro da arquitetura de interiores, a gente passa a ser uma espécie de gestor de gosto.
do cliente, de uma certa forma? Acho que sim. Acho que muitas vezes isso, porque tem dois motivos. Um, porque tem gente que não sabe o que gosta. Tem muita gente que não sabe o que gosta. Eu acho que o buraco é mais embaixo, na verdade. Eu acho que as pessoas não se conhecem. E isso é pra tudo na vida, né? Então elas não têm autoconhecimento, elas não sabem o que é pra elas. Quando eu estagiei com o Davi Bastos, eu brincava assim, eu falava, porra, Davi, a gente podia botar aqui do lado, era um estagiário ousado, eu falava, a gente podia botar tipo um terapeuta. Porque as pessoas realmente, eu concordo com isso que você disse, as pessoas realmente, eu era estagiário, já tinha... Elas não se conhecem, elas querem tudo que ela vê nos outros, elas se projetam nos outros. Isso eu tô generalizando, claro, óbvio, geral, mas tem gente que Mas é super eu tenho decidida. um caso que eu conto lá no escritório. Chegou uma cliente, um apartamento no Panambi, tava reformando. Ela, Bela, eu quero fazer um espaço gourmet na varanda, tal. Vamos puxar aqui a parte, né, hidráulica aqui desse banheiro, tal. Beleza, tá, vamos fazer o briefing. O que é que você quer? Uma cuba, duas, cervejeira? Ela, não, a gente não bebe não. Aí eu, tá, mas pelo menos vamos botar uma cervejeira, né? Porque botar refrigerante, água com gás. Cooktop, tal. Ela, não, a gente não cozinha, não. Aí você recebe alguém que cozinha, tem um pai ou a mãe, né? Um casal de amigos. Não. Eu falei, você quer um espaço gourmet por quê? Ai, porque eu acho chique. Eu falei, mulher, não faço não. Pare, tá feio. Qual é o seu sonho? Ela, tem uma rede, mas tem uma rede é cafona. Eu falei, se você comprar no caminhão lá de Estela Maris, é cafona. Mas se a gente procurar uma rede bacana para poder colocar na sua varanda, que combine com seus outros móveis, que faça sentido para você e para sua família, vai ficar incrível. A rede está lá, disputada. Ela, marido e os filhos, e ela é feliz, e ela me agradece até hoje, porque eles não são honestos com eles mesmos. Cliente de Bela, eu não conheço você, mas eu queria sinalizar, eu amo rede. Ó, amo rede. Eu acho maravilhoso, eu acho que é isso, né? As pessoas projetam muito, elas são muito eurocentristas ainda. Sim. Então a visão é muito voltada numa casa que não existe na realidade. Eu luto muito pela casa real, pela uma casa que tenha cara de casa. Eu odeio casa com... Enfim, quem der uma olhada nos meus projetos vai ver. Eu não gosto de casa, um projeto com cara de showroom. Concessionária? Enfim, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, de se conhecer, de entender o que elas querem, do que é importante pra elas e do que faz sentido pra elas, independente de se tá na moda, se não tá na moda, se é bom, se é ruim. Até se não necessariamente for uma coisa esteticamente bonita, mas que faz sentido pra pessoa, pra mim faz sentido estar dentro do projeto. Agora, quando é essa coisa aleatória, assim, eu quero porque eu vi na rede social, ou porque as blogueiras estão postando, enfim, isso me irrita muito, porque eu acho que é de uma falta de identidade, de entendimento, de autoconhecimento, que é muito grande. Então, essas coisas eu não consigo lidar, assim, porque me dá um pouco de aflição. A palavra tendência te dá urticária? Não me dá urticária, não, porque a tendência, eu acho que de fato ela existe, pra tudo, no sentido estético da vida. Então, assim, a gente tem tendência na moda, a gente tem tendência na decoração, a gente tem tendência nas artes, de um modo geral, a gente tem tendência. O que me dá tendência, me dá aflição, são as pessoas viverem em função da tendência. Sim. Né? Elas não... Porque, assim, a tendência, às vezes, ela existe, mas ela não é pra você. Você pode entender ela, você pode gostar dela ou não gostar, porque é um direito de todo mundo não gostar. E você não precisa seguir isso. Não é porque tá todo mundo usando... Por exemplo, eu tenho 1,66 m. Não dá pra usar certo tipo de roupa. Sim. Por mais que seja tendência. Sim. Porque não me cabe. Então, assim, você precisa... Mas aí, tudo volta pro autoconhecimento. Assim, você precisa se conhecer, entender o que cabe em você, o que é que te veste, o que é que não te veste, e dentro disso você poder aplicar ou não. Eu acho muito doido que as pessoas vivam em função do que tá na moda. Porque, primeiro, isso não dura, né? As coisas mudam muito rápido. E aí, você trabalhou com o Davi, eu acho que uma das grandes qualidades... O Davi é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente. Mas você pega um projeto de Davi de 25 anos atrás, ele é atual. Sim. Quase todos, assim. Você pega e você pode replicar ele hoje integralmente, ele não saiu de moda. Por quê? Porque ele não segue tendência, ele segue o que ele acredita. E eu acho que isso é fundamental. A Anne Wintour, o Diabo do Diabo Veste Prada, a editora-chefe que saiu, largou a Vogue, Nova York, ela tinha uma frase que era simples. Ela falava, o pessoal quando ficava falando negócio de moda, ela falou, a moda dura 3 meses. É uma estação. Exatamente. E aí ela já vai pra próxima. Já vai pra próxima. Mas se você pega até na moda, que é uma indústria super rápida, né, de mudança, a própria tendência, a linha da tendência, ela dura mais do que isso.
Agora, mesmo a pessoa que diz isso, que gosta da tendência do efêmero, ele adora usar a palavra atemporal. Às vezes eu acho que é um paradoxo nisso, né? Mas existem vários paradoxos. Todos os clientes chegam no escritório, provavelmente eles vão dizer que é um apartamento clean. Nem sabe o que é. Você sabe que uma vez eu falei... Sabe, no fundo ele quer ripado. Aí quando você vê uma referência de um boiserie, falou, oi? Peraí, volte Qual foi o aqui. entendimento aqui da palavra que eu não conseguindo entender? Então as pessoas falam muitas coisas, elas reproduzem muito o que elas ouvem e às vezes elas não param nem pra entender o que é aquilo ali. E aí eu bato muito nesse... Ai, meu anel bateu aqui. Bateu mesmo. Eu bato muito nesse quesito, porque muitas vezes, para muita gente, a nossa profissão, principalmente na área do design de interiores, isso a gente sofre desde a universidade, né? Naquele tempo, hoje em dia menos, mas no nosso tempo, quando você dizia assim, não, que área você quer seguir? Não, vamos seguir interiores. Já era visto como uma segunda linha de arquitetura, né? Não, você vai fazer aquela coisinha ali e tal. A sensação que fica para muita gente é que é um item muito supérfluo da vida e que a gente lida com coisas muito supérfluas, muito pouco duradouras e tudo. Mas existe um campo de pesquisa muito grande dentro do morar bem, de que forma a gente adequa a isso. Então, eu pesquiso muito, eu trabalho muito para conseguir chegar nos resultados que eu tenho. Eu não tenho nenhum dom especial, não acho que eu sou nem um pouco valorizado. Deus me deu dom, não deu dom nenhum. Eu tenho uma capacidade de trabalhar e trabalhar duro e chegar em resultado. Mas a arquitetura de interiores, o projeto de interiores, ele requer muita pesquisa. E requer muito entendimento de muita coisa. Não só da linha de tendência, mas da linha de produto. De que forma a gente vai colocar isso. Entender o jeito do morar do brasileiro. Mesmo que você não concorde com ele em muitas coisas. Tem muita coisa que eu acho um absurdo que as pessoas fazem. Mas as pessoas reproduzem, querem isso. Então, é um processo e um trabalho de muita pesquisa. A gente sabe, vocês dois estão nisso todos os dias. É muito árduo, não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer assim, as meninas lá do escritório, né, que trabalham comigo. Bela, qual é o padrão disso? Não tem padrão, gente. Por quê? Nossa profissão é altamente intelectual, né? Eu tenho um casal de clientes que é super pequenininho. Ela tem menos de 1,50 m, ele tem 1,60 m. Eles são baixos. Compraram uma casa, a bancada está 98 de altura. Falei, gente, bota o cotovelo, né? Falei, tá vendo? Pra mim, 90 tá ótimo. Pra eles, eu tenho que baixar 85, 80... Eu tenho que pegar minha treina e dizer, tá confortável aqui pra você? Está. Pronto, vamos fazer a casa dessa pessoa assim. Então, assim, isso também não é só... É sobre empatia, você tá ali atento, você tá curioso, veio realmente perguntar como é que a pessoa dorme, Sim. de que lado você dorme, e você é o friorento. Há um quê de alfaiataria nisso daí, hein? Total, é um muito. crochê. Meu filho, o projeto é um crochê. E cada não vez tem que você pra vai onde ir, não. chegando num produto mais personalizado, no interesse de ter um escritório com foco mais voltado para personalização mesmo de projeto, mais a alfaiataria fica. Né? Porque você não consegue, se você tá, de fato, eu tento ter um escritório um pouco ainda reduzido em termos de quantidade de projeto para eu conseguir dar mais atenção a cada cliente e tudo. Então, se você vende isso, né? Se você se predispõe a fazer isso, você tem que ter um mínimo de olhar para o cliente, de olhar de forma minuciosa, de entender o que ele precisa e criar soluções específicas para cada situação. E aí é total alfaiataria. E a gente erra muito por isso, porque a gente não tem conhecimento prévio de muitas soluções que a gente dá. Não tem protótipo. Sim. Não foi prototipado, né? A gente vai inventar na hora. E às vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado. Você sabe que eu fui para uma palestra do Niemeyer, lá no MAC Niterói, no museu do MAC Niterói, e ele, de arte contemporânea. E ele é aquele que parece um disco voador, para quem não está familiarizado. E ele chegou no museu, na hora ele fez assim, gente, eu errei pra cacete. Eu sei que eu errei. Tem, por exemplo, aqui mesmo tem janela demais, as obras podem queimar as obras. E não, ele não falou isso para ganhar um... Imagine, obviamente, em uníssono, toda aquela plateia de estudantes falando, que é isso, né? Mas ele falou, olha a quantidade de vidro que tem aqui, isso pode estragar as obras e tal. Ele falou não querendo esse cookie da plateia. Sim. Ele falou para estudantes para se melhorarem, para saber que é natural do processo, né? Principalmente de quem inventa, de quem cria. E eu acho que tem que ter... E aí eu acho que entra um pouco também da maturidade. Mas já provavelmente, quando você vê essa palestra, ele já estava bem mais velho. Sim.
Mas a maturidade entra também pra gente entender que a gente erra muito. E que a gente precisa reconhecer os erros e aprender pra não reproduzir no próxima solução que a gente der. Então, o entendimento do processo é importante. Você conhecer o processo do projeto, né? As etapas que Bela falou aqui, que são super importantes. Mas a gente também entender que muitas vezes a gente propõe coisas que não vão dar certo. E que a gente insiste muitas vezes por ego. E muitas vezes por não querer negar a realidade, mas que a gente sabe que vai dar errado. E aí você tem que dar dois passos Engraçado atrás, que né? eu vi uma vez no cinema, Wagner Moura comentando sobre o filme Tropa de Elite, que quando ele recebe o roteiro, ele falou, pô, essa passagem é maravilhosa e tal. Aí na hora que ele vê o público, ele crente, aí ele lê, faz aquilo no filme, aí de repente ele vê o público lá fora, aí o público olha pra ele, desce, não vai passar ninguém. Ele falou, pô, isso eram linhas insossa que eu atuei ali, e isso na casa acontece pra caramba. Você faz aquele espaço, você fala, esse espaço é espetacular. Aí na hora que você vê, tá o cliente, isso aqui que você criou, e sabe, numa felicidade, você fala, verdade, não tinha pensado tanto neste uso para o espaço, mas ele acabou servindo de uma forma... Porque eu acho que é isso, a casa é muito dinâmica. Eu sempre defendi isso, assim, que a casa não é um museu, né? Então a casa é feita para ser usada. E muitas vezes os usos que a gente pensa não são necessariamente os usos que vão acontecer ali. Exatamente. O cliente sobrepõe, às vezes desvirtua completamente o que você pensou, e aí é uma catástrofe, mas às vezes ele melhora a situação. E ele dá usos diferentes, às vezes ele traz coisas diferentes de bagagem, de família e tudo. São os projetos que eu mais gosto de fazer. O que mais me dá tesão de fazer hoje é apartamento antigo, que eu me especializei nisso. E quando o cliente tem história, tem bagagem. Será que já dá pra... Desculpa, Gabi. Será que já dá pra gente começar a passar umas imagens dos apartamentos para ilustrar aquilo que a gente está falando? Esse aqui, Gabi... A gente já conversou previamente antes, mas fala um pouco dele. Esse é um apartamento aqui na Graça, um apartamento mais antigo, um apartamento de mais ou menos 50 anos. E a gente fez uma reforma completa, assim. Então, mudou o apartamento todo, mas a cliente tinha uma bagagem de obras de arte maravilhosa, de acervo de família, assim. Coisas que eu fui descobrindo, pegando no depósito e tudo. Esse quadro que tá aqui é um retrato da avó dela. Um retrato da avó dela. Sim. Que era a dona do apartamento. Esse é meu apartamento, que também é um apartamento antigo. Que eu amo esse apartamento. Me convide aí, Gabi, por favor. Já está convidado. Eu também quero ir. Me convide. Eu vou também. Quando eu fui procurar meu apartamento, eu queria morar num apartamento antigo. Foi uma luta lá em casa, né? Porque meu marido não queria de jeito nenhum. Quem é apartamento antigo? Tá doido? Apartamento antigo. Coisa de arquiteto. Não tem nada. Eu falei, não tem nada, não vai ter nada. Pra que eu quero? Ufibá mesmo, viu esse menino? Aí eu fui atrás e aí eu olhei o anúncio desse apartamento. E eu juro por Deus que eu não sabia que era no Comendador Pia. Que, pra quem não conhece, é um prédio modernista importantíssimo aqui. Eu queria depois... foi essa cadeira jangada que você me contou uma história interessantíssima? Foi essa. Foi essa? Pode comentar alguma coisa? Posso, eu achei ela no lixo. Entende? Isabela morreu. Eu não sabia, não. Você não sabia, não? Que lixo é esse que você anda? Que lixo foi esse? Na verdade, eu fui fazer um decorado para a Odebrecht. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. Um decorado da Azul. Decorado não, stand de vendas, na verdade. E aí, na primeira visita que eu fui fazer lá no terreno, que eu entrei, tinha uma casa que ia ser demolida. Essa poltrona tava dentro. Só que na época, eu tô falando 2013, 2014, mais ou menos, essa poltrona não tinha sido reeditada ainda. Então ela era uma peça de colecionador, mas não tava no gosto popular, no conhecimento popular como ela tá hoje. Eu entrei, olhei e falei, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, me deu um aperto no peito. Falei, o que eu vou fazer pra tirar isso daqui? Aí, fui na reunião seguinte, na época, a Odebrecht ainda era aquela pompa, né? Tinha aquela pompa de muito protocolo, né? E aí eu, na reunião, quando terminou a reunião, eu falei, eu queria fazer uma perguntinha aqui pra vocês. Eu falei, tudo que tá na casa, tinha muita coisa na casa que ia ser jogada fora. Tinha um entulho, assim, uma montanha de entulho. Aí eu falei, aquilo que tá na casa vai fazer o quê? Ela falou, lixo. Aí eu falei, eu não posso falar, porque se eu falar, não vão me deixar. Eu falei, vem cá, eu adoro coisa antiga, eu vi umas peças lá, eu posso ir lá pegar? Falaram, pode ir agora. Aí eu saí da reunião, imediatamente eu fui pra Patamares, entrei lá, ela já estava indo pra caçamba. A banqueta foi jogada no lixo, eu não consegui pegar, já tinha ido pro lixo. Aí eu peguei imediatamente, ela estava intacta, só fiz mudar o tecido e ficou como minha. Eu acho que eu vou fazer uma montagem de Bela amanhã.
Eu No tô em lixão. choque. Tá em choque, né? É. E hoje essa poltrona custa? Essa hoje. Ah, Eu fui na loja Teu lá em São Paulo agora semana passada. Tinha uma. Depende muito do tipo da madeira. A minha é jacarandá. De fato, é de época. A que eu vi lá tava 200 e pouco mil. Uhum. No lixo. É. Eu amo. eu tô olhando pra teve Cabas uma aqui. companhia aí. Você entendeu minha cara agora, né, Cabas? Pânico. Eu não sabia dessa história Mas eu de Gabi. Você não sabia? Não, amigo. Essa história é muito antiga, é. É. Meu Deus, eu tô em Eu adoro essa choque. história. Adoro Tá essa vendo? história. Rapaz, é isso. Mais história do que essa. É. Não existe. Cabas, tem mais foto aí? Pode passar a Então, esse é meu próxima. apartamento. Mas eu queria falar, eu olhei o apartamento no anúncio, não sabia que era esse prédio. Não sabia? Não sabia. Porque nas imagens não dava pra ver. Sim. Os brises na varanda e tudo. Então não tinha pela imagem interna. Achei que era interessante, pelo valor, pela coisa. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu falei, eu não tô acreditando. Foi o primeiro apartamento que eu fui ver. Eu falei, eu não tô acreditando. É muita coisa de arquitetinho, né? Que estudou prédio na faculdade. Aí vai. Isso, tô dizendo você. Você tá muito ufo, Aí depois rodei mais 20 apartamentos, mas não adiantava, era isso que eu queria aí. Enfim, comprei, reformei todo e aí agora eu tô lá. Tem 3 anos que eu tô morando. Maravilha. Aí a Casas Conceito no ano passado. Deixa eu te fazer uma pergunta Tô dessa lindo. casa conceito. Geralmente o cliente, a gente tem um tempo para uma curadoria. Você escolhe e a gente percebe que há uma distinção grande entre as obras. Como foi escolher você com galerista, você... Esse ano, na Casas Conceito aí, eu decidi fazer essa montagem. Minha relação com a arte é muito forte sempre, né? Então eu sempre busco nos meus projetos, né? Quando é projeto de mostra, de decoração, eu sempre busco ter alguma referência artística. E aí nesse daí, especificamente, eu comecei a buscar coisas, tem coisas que são minhas, que estão aí, minhas pessoais, e aí tive um apoio muito grande na época de Eva Penacal, que me ajudou a fazer. Então eu entrei no acervo de Eva, eu falei, eu não quero nada dessas coisas que você vai me mostrar, eu quero pegar o seu acervo. Vamos no seu acervo, aquelas coisas que ninguém vê. E eu quero pegar isso aí. Aí fui no acervo, fiz uma montagem, fiz uma pré-montagem, na verdade, com ela na galeria, e depois peguei mais coisas de outras galerias, juntei. E aí no dia da montagem eu parei, fechei o ambiente e falei, agora é a hora da gente vai montar. E levamos um dia inteiro para fazer isso aí. Muito mais pela dificuldade técnica de montagem do que pela composição. Entendi. Porque a parede era muito alta, o piso muito torto, então muito difícil achar prumo nessa parede e tudo. Ache no prumo. Ache no prumo. Aí, pra esse ano, na Casa Cor, que eu também fiz uma outra composição, aí eu já fiz um processo diferente. Eu chamei Gabriela Daltro. E Gabriela entrou como a curadora artística do meu espaço. Então ela fez toda a diretoria artística de todas as obras. E aí a gente criou um outro movimento de buscar outras coisas. Tive o apoio também das galerias, mas aí a gente já fez uma coisa mais misturada. Mas o processo de criação mesmo, de montagem, eu faço na hora. Eu chego e na hora eu decido. Eu não consigo criar antes, eu preciso estar dentro. Então, a obra de arte eu também sou desses. É na hora mesmo. Eu preciso estar inserido, eu preciso fazer o percurso do caminho que eu vou fazer, eu preciso sentar para ver se a altura tá boa. Eu gosto de fazer dessa forma. Então eu vou criando à medida que eu tô lá dentro. Para uma pessoa metódica é um desafio. Eu não sou tão metódico, não. Gabriel, não. Não, eu não sou. Não sou tão metódico. Eu sou um pouco. Eu acho que então quem vai sofrer com isso é Bela. É Bela. Diga Eu aí. faço tudo isso aí que ele tá falando. Não, eu consigo Se não fazer. viver Mas pra produção, eu adoro fazer produção. Eu faço. Se não viver o ambiente, não faz. Mas produção eu deixo muita coisa pra hora mesmo, pra sentir. Eu deixo total na hora. Eu preciso sentir, eu não consigo fazer com antecedência não, porque senão me buga um pouco, eu não consigo não. Entendi. Fica engessado, fica comercial, não fica a cara da pessoa ali, né? Porque às vezes muda tudo, né? Você pensou, mudou tudo na hora. Ô, Gabi, você falou da Casa Cor, né? Das mostras em geral. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é o retorno da Casa Cor? O que você tá achando da Casa Cor Bahia ter voltado, né? Para o nosso cenário de mostras? Sim. Conte aí. Foi nosso segundo programa, diga-se de passagem. Eu sei. Eu não ouvi, mas eu soube. Eu acho ótimo, na verdade, eu acho que... Eu comecei minha carreira por causa de Casa Cor, em partes. Eu ainda era estudante e aí na época eu tive um convite para fazer um ambiente na Casa Cor como Novos Talentos. E eu topei fazer, não sei como, porque eu não tinha R$1 na mão. Eu era estagiário, ganhava acho que R$200 na época. Então a gente tá falando disso de, sei lá, 18 anos atrás. E aí, da Casa Cor, minha carreira foi. Aí começou a surgir um cliente daqui, um cliente dali. Eu sempre sabia que eu seria arquiteto de interiores, eu sempre busquei isso, mas a Casa Cor me ajudou. Então, fiz Casa Cor um tempo. Depois de um tempo, não tava dando pra fazer.
porque estava muito complicado fazer. Porque a montagem de Casa Cor estava muito complicada aqui na Bahia. E ano passado a Casa Cor volta nessa dimensão que voltou e tudo. E aí, esse ano tive o convite. Eles me chamaram e tudo, já estavam me convidando para estar lá dentro, me deram uma boa oportunidade e eu estou fazendo. Então, eu acho que para o cenário de Salvador é excelente. A gente teve o lançamento anteontem, né? Então, o lançamento foi absolutamente espetacular. Será que a gente já pode revelar uma foto do seu espaço? Já. Cabas, bota, por favor, próxima. Isso foi Casa Conceito ano passado. Casa Conceito ano passado. Esse tão puro aí, mas... A gente vai falar desse... depois a gente volta. Passa esse também, Cabas, por favor. A gente não botou na ordem. Não, a gente não botou na ordem. Ele pediu a ordem, a gente... Passa esse, por favor, Cabas, também. Porque o... Então tem que voltar, acho que tá antes. Então volta aí. Volta. Ele apareceu, ele tava na lista. Mas tava antes, foi. Tava, ele chegou a aparecer aí. Apareceu aí. Tá bom. Mas eu acho que é importante voltar. Mas já que vocês não estão vendo a foto, vão na Casa Cor, Bahia, prestigiar até 7 de Gabriel setembro. Magalhães, que o ambiente está lindo. Sigam ele nas redes sociais, lá tem foto, tem tudo. Né, Gabi? Mas eu acho que foi importante. Adriano estava lá também. Foi um lançamento importante, com muita imprensa, assim, com uma cobertura maciça da imprensa nacional. Acho que a gente teve uma volta de Casa Cor assim, importante. Com sarrafo alto, né? Expectativa. Eu não consegui, se você me perguntar se já rodou tudo, não consegui, porque a gente fica lá dentro. No início dentro do espaço, na montagem também não dá para circular muito. E eu não tive tempo, porque de fato tinha muita gente. Então eu não consegui ver tudo. Mas eu acho que o nível tá bem alto, assim, tem ambientes bem bonitos. E eu acho que o lugar também ajuda muito, assim. Tá dentro de um convento, no centro histórico, tudo. Eu acho que é muito importante. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que tudo que incentiva, que fomenta o mercado, nosso mercado, que é um mercado tão importante, dentro da cidade, eu só posso ser a favor. Que deixa eu fazer uma pergunta nisso daí. Você falou algumas vezes, eu gostei, optei pelo interiores. Como você via arquitetura de casas e afins, prédios, isso chegou a passar pela sua cabeça em algum momento, quando você era estudante? Ou... Não. Eu tava, antes de vir pra cá, eu fiquei pensando o que vocês podiam me perguntar, né? Eu tava fazendo... Essa era uma pergunta. Medo de mim, viu? Não, eu fiquei pensando assim, porque geralmente eu não gosto de falar muito de mim, não. Mas hoje eu não tinha como não aceitar o convite, eu vim. Mas geralmente eu não falo muito. Mas eu comecei a fazer um retrocesso, assim, um retrospecto da minha vida, assim, de entender em que ponto foi que eu decidi que eu seria arquiteto. E eu não sei quando foi, mas eu lembro que desde muito criança eu falava que eu seria arquiteto. Mas eu sempre fui uma pessoa muito delicada, assim, de minúcia, de detalhe. Eu sempre fui muito observador, sempre fui muito crítico. Desde muito cedo. Isabela não me olha assim. Você sabe que eu vou contar uma história... Crítico? Cabas, por favor, você coloca a foto, eu acho que já encontrou aqui. Aí, olha aí, em primeira mão. Você sabe que a gente teve uma conversa longa aqui com Magali sobre divulgação das fotos, e aí Magali falou, a gente falando sobre divulgação e a pessoa que não vai no evento porque tá vendo a foto. Eu já vi tudo. Eu falei, Jesus, não viu tudo não, tem outros ângulos aí. Este é um olhar. Eles ficam bem em cima da gente. Não pode postar antes, não tem que ter cuidado e tudo. Mas agora tá liberado. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pra Magali. Que com as redes sociais, né? Mostrando tudo. O storytelling da construção e mostrando o resultado final de todos os micro detalhes. Se ainda vai persistir mostras de decoração. Eu acho que vai. Eu acho que uma coisa não compensa a outra. E não substitui a outra. Eu acho que a mostra de decoração hoje, ela serve, como sempre serviu, para o arquiteto em algum momento mostrar o que ele acredita, de que forma ele quer mostrar o trabalho dele. E eu acho que tem muitas pessoas que não entendem isso, nossos colegas arquitetos, e acham que mostra de decoração é pirotecnia. E aí chega na mostra e faz aquilo que não faz no dia a dia. Faz uma loucura lá pra mostrar e ter mídia, e ter algum tipo de... Apelativo. Eu não sei se é apelativo ou é uma tentativa de aparecer ou de ser visto, enfim. Eu acho que mostra de decoração serve pra gente mostrar o que a gente acredita, como resultado de trabalho. E eu só consigo mostrar isso se tiver executado. Sim. Pode ter foto, né, na rede social, mas ele precisa estar executado, ele precisa estar feito, ele precisa estar pensado, ele precisa estar posto em pé.
Então eu acredito que sim. Eu acho que o objetivo da casa de mostra de decoração mudou. As pessoas antigamente, os nossos colegas mais antigos, tudo faziam para captar cliente diretamente. E as histórias que a gente ouve é que no passado isso acontecia muito. Porque as pessoas só tinham aquele acesso. Não tinha Instagram, não tinha rede social, malmente tinha revista. Não tinha um podcast maravilhoso. Não tinha um podcast maravilhoso. Então as pessoas conseguiam naquele momento ter acesso ao arquiteto, né? Ele conseguia estar ali, às vezes o arquiteto estava ali, ele conseguia falar, ver o trabalho concretizado. Isso mudou. Então quem entra numa mostra de decoração hoje com esse objetivo, eu acho que vai se frustrar. E aí eu acho que precisa estar muito claro para cada um o que é que você vai recolher daquilo ali. Eu acho que se vier cliente diretamente, maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, vou recusar jamais. Vou vibrar, mas não é esse meu objetivo ali dentro. Meu objetivo é institucional. Meu objetivo é aparecer, é ter algum tipo de repercussão, ter mídia, fazer com que meu nome circule. E mais do que isso, eu coloquei como meta, né, que eu iria fazer alguns anos de mostra de decoração seguido, porque eu queria mesmo firmar o meu nome e tá presente. Eu acho que as pessoas precisam entender isso e entender onde vai colocar o seu pezinho ali e de que forma vai colher. Acho que tem diversas formas de fazer isso, cada um encontre a sua. Tem gente que faz vídeo, tem gente que faz aulinha explicando, tem gente que faz storytelling, tem gente que... Enfim, cada um que acha seu jeito. Eu vou achar o meu. E eu não vou copiar o de ninguém porque não é minha cara. Eu fui fazer um vídeo agora pra Casa Com, inclusive. E eu falei, olha, eu quero tudo, menos um vídeo explicando o ambiente. Claro. Porque eu não aguento mais. E se falar aconchegante. E aí minha mãozinha rodando assim no móvel. E aquele vídeo em tom quase com musiquinha de elevador. Eu falei, eu não quero isso. Eu não quero, porque tá todo mundo fazendo isso. E eu quero achar a minha linguagem de encontrar E não é só isso. Há um interlocutor, há uma pessoa. Exato. E ela tem que tecer seu universo, né? Você deixou um ambiente lá. Você não fica 24 horas por dia explicando. Exatamente. Uma pessoa, ele tem que ter sensibilidade e entender. Exatamente. Quando você vai eu sempre falo, quando você vai no museu, não tem uma pessoa aqui do seu lado falando, né? Tipo, você quer dizer, não. Se você quiser, você tem um audioguia, né? Aí você ouve. Sim. O que te interessa. Porque não dá. Primeiro que ninguém vai conseguir entender tudo, captar tudo, absorver tudo, porque são muitas informações. Claro. Para fazer um projeto como esse de Casa Com, foram 4 meses de execução e de uma pesquisa absurda, assim. Eu me dediquei muito para fazer esse projeto. Tem muita pesquisa envolvida, tem muito trabalho envolvido, tem muita solução de perrengue envolvida para chegar nesse resultado. É muito perrengue. É muito perrengue, então... eu não vou chegar lá e contar tudo. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que a pessoa entre e sinta, e perceba. Gosta, não gosta, pode não gostar, tá? Fica à vontade para não gostar, para criticar, para... Bela, anota aí, fazer um programa um dia, juntar arquitetos para perrengues de Casa Com, casas conceito, morar mais. De mostra gerais. Só pra gente dar risada, que eu conheço cada história. Mande um direct. Mas eu acho que Instagram, que você estará... Vai ser um sucesso. Vai lotar, tipo, uma arquibancada. Se você fizer um de fofocas da Casa Com, aí eu acho que vai ser mais sucesso. E depois me bota a fama de fofoqueiro. Hein? Agora, deixa eu falar uma coisa que Maga até comentou aqui, né? Que esse ano está permitido sentar no ambiente. Eu proibi no meu. Gabriel. Não, Gabi. Magali, olha aqui, olha Magali. Mas sabe o que eu achei bacana disso, assim? Porque você entra no ambiente, não pode sentar, não pode tocar, não pode não sei o que, a pessoa nem fica, não vive às vezes o ambiente, entendeu? Sim. Então, assim, rapaz, eu achei bacana. O que acontece quando é permitido isso? Que a pessoa também fique mais um pouco ali, entendeu? Não é. A questão do sentir também o ambiente é viver um pouco ele, sabe? Isso também faz com que a pessoa fique mais um pouco ali, né, no ambiente. Tem dois lados, né? Porque, assim, acho ótimo também que a pessoa veja, mas se a gente considerar, no passado, 50 mil pessoas passaram pela Casa Com. É gente para caramba. É muita gente. E a gente tem que garantir que o ambiente esteja perfeito do primeiro ao último dia. Então, eu não posso garantir que na última semana, quem for visitar, meu sofá esteja sujo. Sim. Ou minha mesa esteja quebrada. Então, assim, a gente tem que ter algum limite. E aí, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, que seja 10 mil, é muita gente. Então, se a gente permitir que todo mundo sente tudo, eu tenho um pouquinho de ressalvas. Eu permito em alguns pontos, e em outros móveis que são mais frágeis ou mais delicados, eu acho melhor a restrição. A gente tem que fazer uma chamadinha aqui, botar a Narcisa. Don't touch his art, don't touch his art. Balançando. Narcisa quieta.
Né, Gabi? Não sei de nada. Eu já tô sabendo, agora já quero saber o que foi que aconteceu com No a off eu Narcisa. te conto. Ok, a gente tem que começar a filmar o off. É melhor o off. Tem Mas coisa que só não respondendo pode a sair sua do off. pergunta, então quando eu vou, que eu acabei não respondendo toda. Quando eu entrei na faculdade, assim, eu sempre soube que eu seria arquiteto, porque o meu olhar sempre foi para o detalhe. E aí eu sempre soube que eu trabalharia com arquitetura de interiores. Então eu comecei a estagiar, e quando eu falei, não, eu vou começar a estagiar, eu busquei lugares que eu ia ter essa bagagem. E diferentemente dos meus colegas de faculdade que diziam, não, eu quero ter várias experiências para descobrir qual é que eu quero, eu já sabia o que eu queria. E aí eu nunca estagiei em outros lugares, nunca trabalhei em outros lugares que não fossem voltados para arquitetura, interiores ou residencial. Fiz muito residencial. E aí dentro disso eu tive 2 grandes escolas. Eu trabalhei 5 anos com Aline Canguçu e Mário Figueiredo, e depois eu trabalhei com Sidney Quintela. E aí, depois disso, abri meu escritório. Que maravilha, que maravilha. Marão, Aline, Mário e Sidão. Quero todos eles aqui, diga-se de passagem. Eu falei com Laís Barreto ontem. Perguntei quando é que Sidney vem para o Brasil para poder ele estar aqui com ele. Grande figura, Sidney. Marão é outro. Você sabe que Marão, hoje já tô com os apelidos. Mário, ele teve no Japão, ele Trabalhou no Japão. Trabalhou. E engraçado que a gente falou aqui da coisa, Bela falou da coisa do arquiteto. Mal começou o projeto, já que é a obra. Eu me lembro que eu tenho que olhar ainda nisso no Google. Não, o cliente. O arquiteto. O cliente. E tinha uma frase, isso é pré-Google, que dizia assim, que no Japão se projeta 1 ano para se construir em 1 mês, e no Brasil se projeta em 1 mês para se construir em 1 ano. Tinha essa brincadeira. Eu vou ainda checar no Google se isso é verdade, que é uma das coisas... Eu vou perguntar isso para Mário Figueiredo. Não, a verdade é. Eu só não sei se o tempo é esse. Se o tempo é esse, se... Não, obviamente, né? Mas não é só no Japão, não. Acho que é no mundo evoluído. Civilizado. No mundo civilizado, é. Mas Mário foi uma pessoa muito importante, assim, na minha formação, porque Mário é muito bom tecnicamente de detalhamento. Ele desenha muito. Gente, E eu entrei no estúdio de Mário, eu era um estagiário, verde, iniciante. Eu não tinha noção nenhuma de desenho. E Mário tem uma capacidade de ensinar, porque ele gosta de ensinar. Sim. Não é só a capacidade, não é só ele saber. É um cara incrível. E ele me ensinou muito. Eu trabalhei 5 anos lá, Mário me ensinou muito. Eu sei, assim... Grande parte do meu conhecimento de detalhamento, de execução de projeto, vem de Mário, assim. Eu sou muito grato a ele. Você teve sócio já? Já. Você sabe que eu li na biografia do Lobão. Lobão, ele fala que adorava ter banda. Ele falava, eu gosto de ter compartilhado. Eu mesmo sócio de Marlon, eu gosto. Eu acho que você, carreira solo e com sócio, divisões. Como é que você vê isso? Eu adorava ter sociedade. Não foi uma coisa que eu pensei em terminar, nem nada disso. Uma vida que nos levou a caminhos diferentes. Mas eu não sinto falta. Se você perguntar, você sente falta de... Eu sinto falta de ter alguém na criação. Não necessariamente um sócio. Entendi. Que fique claro. Mas eu estou sempre cercado de gente, né? Então, é impossível. Eu acho que nosso trabalho é impossível fazer sozinho. É impossível. São muitas coisas. E eu acho que um arquiteto que trabalha sozinho, ele tende a se passar em muitos aspectos e deixar que o ego fale mais alto. Então é muito importante ter alguém do seu lado que tenha total intimidade com você para dizer assim, isso é ruim, essa sua ideia é péssima. Marlon, esse cara sou eu. Aqui do seu lado. Porque a gente às vezes, na nossa loucura interna, a gente acha que a gente tá arrasando, que a gente é muito foda, que vai fazer e tal. E às vezes a ideia é péssima. Às vezes a gente tá totalmente sem noção, tá totalmente fora da caixa. Então eu acho que tem alguém que puxa a gente pra baixo e que complemente as ideias e que dê outra ideia, porque às vezes você tá travado numa ideia. Mas às vezes você sabe que é engraçado que acontece o contrário, que uma vez eu fiquei, Marlon, não faça isso, fez, deu certo pra cacete. A galera, isso tem dedo seu, Adriana. Que Marlon é mais assim, né? Mais relaxado. Eu falei, foi ele. Sabe, a lágrima no olho. E você? Eu fui contra. Não, várias vezes acontece. Eu tenho uma equipe muito boa, muito coesa, que tá comigo há muito tempo. Eu tenho um coordenador que, meu braço direito, assim, me ajuda muito. E muitas vezes eles querem fazer umas coisas que eu não concordo. E às vezes eu deixo. Eu digo, não, segue aí, vocês querem fazer? Todo mundo acha que tá certo. Eu sou a minoria, vamos fazer. E vamos ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes dá errado. Quando dá errado, obviamente, eu volto e falo, eu avisei. A melhor frase, né? É a melhor frase, eu tinha razão. Mas eu acho importante porque minha equipe também é mais jovem. Então eles têm às vezes eles têm uma cabeça mais fresca, eles estão mais antenados com algumas coisas e tudo. Porque às vezes também na nossa dinâmica de dia a dia,
a gente fica muito atribulado, né? Muito assoberbado. Então eu tô com 1000 mensagens de WhatsApp para responder, eu tô com 300 clientes me ligando, eu tenho um monte de coisa para fazer e eles estão ali só na criação. O foco deles está ali. Pra gente é muito complicado. É complicado. Hoje, né? Então muito mais na gestão. Então, às vezes, quando eu paro para criar, eu paro para criar. Mas quando eu tô nesse meio do processo, às vezes a minha ideia tá ruim mesmo, porque eu não tô focado naquilo ali. Então, ter eles e ter eu acho que eu tenho uma gestão, eu tento ter uma gestão muito horizontal dentro do escritório. Assim, eu odeio ser aquele chefe inacessível que ninguém pode acessar, que ninguém pode falar. Então, eles têm total autonomia de falar na minha cara o que eles estão achando do projeto, assim. E eles falam mesmo. Eu acho ótimo. É muito bom. Ô, Gabi, e a inteligência artificial, hein? Não tô preparado para esse assunto, não. Não tenho nem conhecimento, nem tô preparado para esse assunto. Mas eu acho que vem, não tem como fugir. Embora sem querer mesmo. A gente vai ter que ir. Tem que ir, não tem jeito. É sem querer que a gente faz o que precisa ser feito. É avassalador, a gente avassalador. sabe que eu acho que a Vitacom, se eu não me engano, lançou um prédio 100% feito agora em São Paulo por inteligência artificial. 100%. Eles lançaram. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi a Vitacom. Eu vou querer saber, vou dar uma pesquisa. Eles fizeram um prédio 100% projetado por inteligência artificial, inclusive os desenhos técnicos. O quê? Eu tô me sentindo um surfista na vaca, assim, ó, pá, mas eu vou. Eu acho, assim... Eu tô imaginando, eu tô louco pra chegar lá, ter um vaso sanitário entre paredes e eu fazer igual a vocês. Eu te disse! Não, amigo, repare. Não, tô brincando, claro que não. Eu acho assim, ó, a inteligência artificial não vai substituir quem raciocina. Sim. Eu acho que vai. Acho que não. Eu acho que vai. No Nexus... Amigo, tem muita coisa errada, a gente precisa vai fazer corrigir. um mínimo de revisão. Tá, ok? Próximos 5 anos. No livro... Não, no último livro do Harari, que é o Nexus, ele fala que vai. Vai, eu não tenho a menor dúvida. Ô, Quanto gente, mais a gente usar, vai. melhor ela vai ficar, porque ela vai se autocorrigindo à medida que a gente vai usando. Eu acho que agora a gente realmente vai precisar se adaptar mesmo a isso. Eu tenho uma amiga que tudo ela olha no chat GPT. Tudo. Eu falei, você é um monstro. Você tá criando um monstro, porque já ele... Você sabe que tem uma coisa engraçada no direito. Eu estava conversando com um advogado muito experiente e descobriram que tinha um advogado dando pareceres com o chat GPT. E aí ela foi revisar, ela era muito experiente, ela disse que olhou as leis estavam todas erradas. Ou o cara não corrija, não. Hoje não. É isso que a Gabi está falando, é importante, que a inteligência artificial é hoje. Não, é hoje. Ela é artificial hoje. Amanhã Ah, ela vai ser inteligência por ela mesma, ela não é artificial, ela já é uma outra coisa. Eu acho que assim, pra gente, posso estar sendo muito otimista, acho que pra gente, pra nossa geração, a gente talvez sofra ainda um pouco, tente se adaptar, mas a gente não seja substituído. Porque a gente ainda tá numa geração que também não consegue lidar com isso de uma forma muito natural. Tem muito receio, ainda tem... Mas daqui a 20... Posso estar sendo muito otimista, mas daqui a 15, 20 anos, eu não sei se nossa profissão ainda existirá, não, tenho dúvidas. Por falar em inteligência artificial, tô sentindo a inteligência natural aqui, vibrando. Você é um descarado, rapaz. Descarado. Eu queria primeiro parabenizar você, Gabriel, pelo seu apartamento, lindíssimo. Obrigado. Tava aqui admirando, cara, assim, eu gosto demais, assim, de apartamentos antigos, né? Pé direito um pouco mais alto, mais amplitude, parece que tem uma sensação de que é mais arejado realmente, o chão de tabuado, enfim, tudo isso me fascina. Sim. E eu vi aqui você falando que você gosta muito e tal. O que é que você acha, por exemplo, que nos projetos de hoje, o que é que falta que tem nos projetos de antigamente? Por exemplo, eu fico fascinado de chegar num banheiro gigantesco desses de apartamento antigo, né? Uma casa de banho. E hoje a gente tem uma tendência de banheiros cada vez menores, que você tem que praticamente estar manobrando o corpo para poder ver se você vai pro vaso ou você vai para o box, né? Me fale aí, para você como arquiteto, o que é que você sente falta? Gabi, uma coisa, Pedro, bota aí pro MedMedia. Você sabe que o Mounjaro, o Ozempic, essas drogas chegaram para isso, para as pessoas caberem nos boxes. Agora tá claro. É para isso, não é para outra coisa. Eu acho que falta muita coisa. Eu acho que a primeira coisa... Falta primeiro projetos bons. Eu acho que a qualidade arquitetônica dos projetos caiu muito. Por exemplo, o meu prédio... O meu apartamento é poente. Meio poente. Mas ele tem um tratamento de fachada com brise, ele tem
Ele tem portas de veneziana que permitem que mesmo com a porta fechada o vento circule por dentro do meu apartamento. Tem um pé direito de 3 metros, tem janelas enormes. Então faltam bons projetos. Acho que falta entendimento de bons projetos. A mudança de material é muito grande. A qualidade dos materiais. É porque, na verdade, o mundo também ficou muito mais caro, né, Pedro? Então, assim, construir no passado era um valor. Hoje é outro. Então, assim, as janelas são cada vez menores. A gente tem leis muito mais restritivas e que engessam muito os projetos arquitetônicos. Mas eu acho que o principal ponto é a qualidade dos projetos. Eu acho que a gente regrediu, de um modo geral, a gente regrediu muito na construção arquitetônica no Brasil nos últimos 50 anos. A gente teve um auge da arquitetura brasileira nos anos 50 e 60 e a gente não conseguiu acompanhar isso. Então eu acho que fica o nosso meia-culpa aqui como arquitetos. Eu não trabalho no mercado imobiliário assim, mas acho que os projetos regrediram demais. Eu não sei se a Adriano concorda, mas de um modo geral a gente tem qualidades de construção mesmo muito grande, assim, de diferença. Uma coisa que eu vi lá na sua varanda, a porta da varanda é de madeira, de né? madeira. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Quando eu vou num apartamento antigo, eu olho uma porta dessa de madeira, eu admiro pra caramba, sabe? E isso me dói na alma quando uma pessoa compra um apartamento desse como o seu, arranca e vai botar a de alumínio. Porque assim, eu entendo que a gente tem que se adequar, agora eu tô falando como leigo, tá, gente? Tô aqui diante de vocês 3 especialistas, mas assim, eu compreendo que a gente teve que se adequar ao custo dos materiais, mas se aquela porta de madeira já tá lá, como é que você tira e coloca uma de alumínio? Isso me dói na alma. As pessoas tiram, assim, no meu prédio são 36 apartamentos, eu acho que o meu e mais outro só que tem o piso de madeira original, todo mundo já tirou. Ao longo, o piso, esse meu prédio que eu moro foi construído em 1958, tem mais de 60 anos. Tá tudo intacto. Só precisava tratar. Eu comprei o apartamento, tava antigo e tudo, era só tratar. Mas as esquadrias todas funcionam, o piso está intacto, tudo o que foi pensado originalmente, os brises todos estão lá intactos. Então tudo funciona. As pessoas trocam por causa do que a gente estava falando aqui antes, por causa da tendência. Antigamente o piso de madeira até dava mais trabalho, mas hoje não dá trabalho nenhum. Mas é um piso natural, então ele tem defeitos, ele vai ter uma ranhura aqui. De vez em quando um taco desse no meu apartamento de escola, eu tenho que pegar uma colinha lá e colar, dá um pouco de trabalho. Mas é um piso natural, ele tá ali. Eu ando descalço na minha casa o dia inteiro, eu fico lá. Então é outro nível de entendimento da qualidade do material e do que você quer para dentro de sua casa, entendeu? Eu jamais trocaria um material natural por um material sintético. Quem troca deve ter motivo para isso, eu não consigo entender. Mas assim, ó, eu não sei os clientes de vocês, mas... Eu sinto que a galera quer montar um apartamento e não fazer manutenção, quer ficar eterno, né? Sim, claro, óbvio. Aí eu falo assim, porque esse sofá, meu sofá tem 20 anos. Eu falei, o seu carro tem 20 anos. Aí fica me olhando, falei, você não toma banho, não troca um tecido do sofá, você não troca não doa roupa. Eu adoro quando eu falo, mas vai ficar velho. Eu falei, você também. Você tá velho, você não vai pro salão, pintar o cabelo, a casa tem manutenção, gente. Eu acho que isso existe uma coisa no imaginário coletivo do brasileiro, principalmente, que falavam, nossos pais e nossos avós construíam coisas para durar. As coisas duram. Não duram. Não duram. Vocês estão vendo as casas caindo no pelourinho. Não duram. Mas isso tem que fazer manutenção. Precisa, é necessário manutenção. Não, eu acho que assim, de fato, as coisas eram melhores, né? Sim. A produção era melhor, era tudo mais artesanal, a gente sabe disso, era um pouco melhor durar, tendiam a durar mais. Mas sem manutenção nada dura. Sem manutenção não nada tem dura. como. Agora, eu acho que o processo assim, de entendimento da durabilidade também, de como você vai lidar com aquilo, precisa ser entendido que a casa também vai envelhecer. A gente precisa entender que a casa pode ter marcas, que o nosso piso pode ter uma mancha. Ainda mais se for um material natural. Ele não precisa estar trincado, ele não precisa estar destruído, mas qual é o problema da gente ver que aquele ali tem uma passagem do tempo que está marcado ali? Eu não consigo entender essa necessidade do novo, do sempre novo. Eu não consigo entender. Eu uso muito, por exemplo, pisos naturais, ladrilho hidráulico, cimento queimado, e eu sempre aviso aos meus clientes, vai manchar. Esteja ciente, vai manchar. É um problema para você? Isso causa algum tipo de dor profunda na sua alma que você não vai conseguir conviver? Porque se for desse tipo, não é para você.
mas não tem problema nenhum. O piso das áreas molhadas da minha casa é todo de granilite. Eu tenho um cachorro que faz xixi e eventualmente marca. Meu piso tá cheio de pequenas manchinhas de... Você sabe que tem um discurso do Bonovox para o Frank Sinatra, acho que na ocasião quando o Frank Sinatra lançava o disco Do It, era uma coisa assim, eu não sei se ele gravou isso, eu não me lembro qual foi a circunstância, tem muito tempo, isso é anos 90, e ele fala assim, Frank Sinatra, um homem que prefere mais mostrar suas cicatrizes do que suas medalhas. Estão aí as cicatrizes da casa. Exatamente. Minha mesa mesmo, do gourmet, é uma tora de madeira. E muita gente chega e fala assim, tá, manchou aqui, né? Aí bom. eu falo, manchou. Quer que eu te diga o que foi aqui? Eu lembro. Quando o dia que eu cozinhei isso aqui, sabe como é o nome disso aqui? História. Aí a pessoa fica morta olhando pra minha cara. Eu falei, morra. Tem gente que consegue conviver com isso. Tem gente que, de fato, não consegue. Ah, mas o sofá manchou. Sim, gente, troca o tecido do sofá. Agora, compra um sofá bacana, que você não precisa trocar o sofá. Vai trocar o tecido do sofá. Exatamente. Mas é isso, a gente tem que ficar ali, ó, amigo, catequizando. Entender mesmo, assim. Tudo volta pra se entender. Pra mim não é problema, assim. Obviamente, eu gosto que minha casa esteja nova, arrumada. Mas aí entra a questão dos bons materiais com manutenção. O problema é que o povo quer botar um material e pra não ter manutenção. E o que acontece também é que hoje, essa discrepância entre o que é material bom e material ruim, através do preço, isso meio que se perdeu. Então a gente tem muito material ruim, muito caro no mercado. E fake. 100% fake. E tem muito material bom que continua caro. Então você tem uma... Às vezes, obviamente, eu entendo. A pessoa não tem orçamento para aquilo, tá tudo certo. A gente vai em busca da melhor de forma. outro, né? Sempre tem solução. Mas, de fato, o construir bem, assim, ficou muito caro, né? É muito caro hoje. Não é pra qualquer um. Ô, Gabi, me proíba aí um elemento decorativo, vá. Eu tenho um. Mas ele é nosso convidado, vamos escutar ele. Então, vá, deixa ele falar. É que eu não quero deixar ele tão constrangido. Aí eu já me coloquei aqui. Olha, eu vou dizer um que eu proibiria. Não é nenhum crime, mas é porque eu tenho um pavor. Que é porcelanato com brilho. Eu tenho pavor. Eu não uso nem sob decreto. Aplausos. O meu é planta de plástico mesmo. Planta de plástico. Fala aí, amigo. Eu não vou falar, não. Eu tenho tanta coisa. Pra mim, eu tenho você quer dar uma lista? Eu digo 3. Luz verde em paisagismo. Vidro verde, luz Vidro verde. Tem várias. Eu adoro verde, mas essas duas... Revestimento 3D luz pode verde. também? Não pode, não tem condição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá no... Bela tem uma lista ali, a lista de Schindler tá ali na lado dela. Ah, mas eu já E o fiz tempo já tá... aqui. Olha, o tempo tá apertado. Tá o Gabriel tem horário. Tá apertadinho. Diga em uma frase... Quando o cliente te pede... Cliente comercial. Ai, meu Deus do céu. Te pede um cantinho instagramável. Temos um corte. Ai, eu quero matar a palavra dos diminutivos cantinho instagramável. Caralho. Não tem condição. É porque... Aí entrou uma questão mais minha. Eu sei. Você me conhece. Eu acho tudo muito babaca, assim, essas coisas de viver pra rede, assim, pra postar e eu tava vendo um podcast do Gregório do Vivier falando uma coisa muito interessante. Ele dizendo que o brasileiro tem pavor de mal olhado. E aí todo mundo tem sua mandinga, seu patuá, sua guia, que eu tô aqui com as minhas. Todo mundo tem alguma coisa, mas ninguém gosta mais de se mostrar na rede social do que o brasileiro. Ele fala, é um grande contrassenso, porque as pessoas se mostram tanto, elas vivem em função daquela foto agora, pra mostrar que elas estão ali, que elas são parte integrante de alguma coisa, que elas chegaram em algum lugar, que elas conquistaram aquela vida, mas o medo mal olhado trava elas. Então, eu tenho muita aflição dessa coisa de rede social e de mostrar, e aí tudo que isso gera, porque eu acho que, de fato, a gente está caminhando para um processo que eu acho que em alguma hora vai chegar, um processo de revolução disso tudo. Teve o caso essa semana não sei se vocês viram, da filha do Roberto Justus e do comentário sobre a guilhotina. Infeliz até a... mas eu acho que o comentário tem uma pertinência do que ele quer dizer. Eu acho infeliz, acho um momento indelicado, acho desnecessário, envolve uma criança, mas eu não levo pra esse lado do que ele queria matar ela, não. Eu acho que ele tá mostrando que a gente não vai chegar uma hora que a gente não vai mais aguentar isso. Ninguém aguenta Virgínia estampando na cara das pessoas que ela tem uma decoração de Natal que vale mais do que você vai ganhar a vida inteira.
algum momento, essa questão da exacerbação do dinheiro, da rede social, do quanto as pessoas estão mostrando o que elas têm, isso vai dar ruim. A gente vive num país muito desigual. As pessoas não aguentam mais ter esfregado na cara que a menina tem uma bolsa de 14 mil reais, porque isso é um absurdo. Porque isso ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser, as pessoas fazem com o dinheiro delas o que elas quiserem, mas essa necessidade de mostrar e de aparecer que você tem muito, que você é muito, eu acho que isso em algum momento vai dar muito ruim. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Então, o cantinho instagramável, minha resposta já está dada, né? A gente, pelo amor de Deus, é a coisa mais fútil que eu já posso ter visto na arquitetura nos últimos tempos. E você diz isso ao cliente? Falo. Não lembro de alguém ter me pedido isso. Às vezes falam, a gente quer uma coisa assim, para que as pessoas possam tirar foto. Nunca me pediram um cantinho instagramável, não, mas eu falo. Eu posso até fazer. Porque, como disse Leandro Carnal na palestra ontem, a gente tem todo o direito de não fazer. Mas aí você também sabe que você vai perder por um lado. A vida é isso, né? Você, às vezes, a vida é engolir sapo. Às vezes eu engulo e faço. É porque eu falo pro cliente, não faria na minha casa. Não, na casa? Não, digo assim, não faria pra mim, minha casa, fosse meu bar. Meu bar é meu restaurante, eu não faria. Mas se você quer, tudo bem. Ele percebe nesse tom. Eu acho que eu vou dar uma repensada aqui rapidinho. Bela, porque não tá bom. aquele canto que você tem na sua varanda, é melhor a gente tirar. Depois a gente... Tô brincando, não tem canto nenhum. Bela não tem o cantinho dela. Meu cantinho eu vivo, eu leio, eu não... Olhando a lista. Eu tenho umas perguntas também aqui. Tô fazendo a. Ligeirinho aí que a gente tá sem tempo. Você sabe que a gente tava doido pra fazer. Bela ficava assim, gente, eu tava doido pra fazer um ping-pong, sabe aquela coisa? Faz. Arquiteto. Um arquiteto. Diga o nome de um arquiteto. Isaiah Weinfeld. Um material. Concreto. Tem alguma pergunta dessa? Ping-pong é novo. Um perfume. Um artista plástico que você diz que adora arte. Um artista plástico. Tunga. Uma cor. Eu sou péssimo. Eu não tenho cor preferida, mas hoje eu diria... É pra hoje, depois você muda. Eu falei um tom terroso. Cores de terra. Eu vou te perguntar uma coisa. A gente conversou um pouco antes sobre várias coisas. Um filme. Você disse que gosta de cinema. Um filme. Putz, você pegou agora. Vale o primeiro que tiver na cabeça, tá... Tem um filme que me marcou muito na minha vida. Tudo Sobre Minha Mãe, de Almodóvar. É um filme que deu uma acendida na minha relação estética. Eu acho o Almodóvar uma coisa... É de louco, Você sabe que ele é um dos poucos cineastas que eu falo assim, o que é que você gosta de Almodóvar? Eu falo, rapaz, eu gosto da filmografia dele. Eu não tenho muita coisa assim de... Eu gosto de saber e ver o trabalho dele como um todo. Ele lança uma coisa, eu vou correndo ver. O Woody Allen também é um pouco assim. Eu sempre lanço, eu vou assistir. Eu não tenho tá fase ruim, tá, beleza. Eu também não me incomodo, não. Eu gosto de ver. Esse último dele é lindo. O de Almodóvar é lindo. Sim. O Quarto ao Lado é bem bonito. Um artista que você seria o arquiteto? Nenhum. Mentira. Não minta. Isabela... GK. Eu não tô falando que você falou Virgínia. Não, é porque eu não tenho essa vontade. Não, não, vou ser bem honesto. Eu não tô falando de vaidade, não. Tô falando assim, rapaz, deve ser massa o jeito que essa pessoa vive. Eu acho que não. Assim, não é. Eu acho que nenhum. Eu não gostaria de conhecer a intimidade de nenhum artista que eu admiro. Porque eu acho que, na verdade, a gente vai se frustrar. Não tenho nem dúvida disso, meu amor. Então, se você me perguntar, não tenho. Acho que, assim, tem uma pessoa que eu acho que seria talvez interessante conhecer só pra entender como é, que é a Maria Bethânia. Porque eu acho que ela é uma figura tão icônica, assim, você sabe que eu pensei nela? Tão diferente, que eu gostaria só de saber como é que ela vive. Mas eu não teria vontade de fazer projeto pra ela, não. Não, eu acho que no fundo, eu não ia gostar. Tá vendo? Você de perto ninguém é normal, amigo. Eu sou desse... Com certeza. A intimidade dos dois seres humanos. Eu acho, você saber onde vai a gaveta de cueca, de calcinha, vai de... E assim... Não, isso começa a destruir o imaginário que você tem daquela pessoa. É tipo Michael Jackson, assim. Michael Jackson era um cara que eu admirava... Eu amo as músicas, eu adoro. Depois que você conhece, vai lendo ali Mas a biografia dele é fantástica. Tem uma biografia. Mas sempre tem um lado nebuloso, né? Uma coisa que você não quer saber, uma parte de um machismo, Isso. Um assédio, uma coisa. E aí eu falo, não, é melhor não.
É melhor pode. não. Não quero. Não quero. Já fiz projeto para artista, mas releva, não quero. Não é uma coisa que te seduz, né? Não me seduz. Não é por vaidade, não. Quando eu fiz a pergunta, era muito assim... De estar perto, de conhecer. Não é por conhecer, nem por nada, não. É porque os projetos de Gabi tem muito isso, né? De referência pessoal. De referência pessoal, de estar perto dos artistas. É uma linguagem que ele já reproduz nos projetos dele, né? Você entendeu? Mas Não, entendi. onde estava o lugar da minha pergunta, Entendi. né? Entendi. Mas eu não sei se eu teria vontade de alguém assim, não. Pode ser que apareça, mas... Não sei. Aí você me conta, que eu tô curiosa. Não, eu acho que tem pessoas que são super interessantes, devem ter uma bagagem maravilhosa de arte, de tudo. E que talvez seja interessante fazer projeto. Sei lá, por exemplo, você trabalhou com o Davi fez projeto de Regina Casé, que é uma pessoa que tem muita bagagem, muita história, muito objeto. Talvez seja uma pessoa interessante de fazer. Não sei se é um processo legal de trabalhar com ela, mas talvez uma pessoa assim seja interessante. O quanto também que o artista se envolve, né? Na questão de projeto, assim, por tempo, sim, tudo. Mas exatamente. eu pensei mais nesse lugar dele, né? De construção, assim, de referência, né? Pode ser. Pode ser. E aí, Drico, temos... O tempo tá... Acabou? Eu tô ficando triste aqui, porque o bate-papo aqui... E até tarde eu já ia perguntar um álbum de música, um cantor, uma cantora... Eu já tava querendo seguir esse ping-pong até amanhã. Bora, vai. Vamos lá. Quem você levaria para uma ilha deserta e quem você deixaria lá? Eu acho que atualmente eu não levaria... É meu cachorro. Eu levaria meu cachorro. Fofurinha. E... Você deixaria lá o cliente do cantinho instagramável. Numa ilhinha instagramável. Deixaria. Eu deixaria muita gente na ilha deserta. Melhor não falar, não. Não, é melhor não falar. Deixa eu falar de gente bacana, que é melhor. Mas o cliente do cantinho instagramável a gente deixa na ilha deserta. Eu acho. Com coqueirinho. Meu amigo. Algum livro de cabeceira? Um livro que você recomende? Tem um livro de Ingrid Betancourt. Eu sei. Alguém me falou dele recentemente. Esse livro é espetacular. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Só para ficar para as pessoas saberem, Ingrid Betancourt foi sequestrada pelas Farc na Colômbia. E esse livro conta a história do sequestro e ela ficou 7 anos, 8 anos sequestradas, né? E aí é um livro muito forte que fala disso. Tem um livro que também é um livro... Esse é meu livro de cabeceira, que é Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Esse é meu livro de cabeceira, assim, eu já li algumas vezes e é um livro importantíssimo. Eu gosto muito dela do O Tempo, esse grande escultor, adoro. Sim. Acho que Marguerite Yourcenar é fantástico. Esse Memórias de Adriano é um livro bem profundo e que eu gosto muito. Eu tenho em casa, vou ler, ainda não li. Não? Lê. Não. É lindo o livro. E vamos começar a chamar nossos patrocinadores, né, Bela? Sim. Pra gente agradecer as pessoas. Bela, não me olhe com essa cara de que eu sei aquela ordem que você colocou. Você e Cabas aqui, vocês estão atentos às ordens? Eu falei... eu já tô julgando, o meu olhar tá bem julgando. Foi nessa hora que eu falei mas vamos lá. Pavimente. Errou. Ai, que ódio. Eu faço tudo organizado. Pare de bagunçar meu negócio. Lê aqui na ordem que eu botei. Até eu já sei a ordem. Você trocou a ordem. Meu amorzinho, eu tenho números aqui, ó, lindo. Pra poder ajeitar a vida de Cabas. Velho, eu fico esculhambando. 4 estações. Meu amigo Caio. Cadê? Vai aparecer aonde? Aqui? Ali? Ali! Meu dedo ficou vesgo. Ali, 4 estações de meu amigo Caio. Caio já me confirmou, viu? Basta escolher o dia pra ele vir aqui. Mandar um beijo pra Marilda, Arquiluz. E no prumo! Mentira, HD. HD casual. A letra de Bela eu li no prumo. Eu falei, nossa, nós somos patrocinadores. Rapaz, você mente, viu, bicho? Mas a letra tá ruim mesmo, eu tenho que dizer. Digo, mas é quase uma médica. Pavimente, um beijo pra Elce, pra Cal, Adriana. Eu tô combinando coisa com Elce aqui. Tô falando. Nosso número 5 é Ornato, meu amigo Maurício, que eu vou querer bater um papo com ele aqui. Muito. Maurício vai falar um bocado de coisa aqui. E Uranus 2, que tá fazendo toda a nossa programação visual. Isso, ele tá imprimindo em PVC direto, não é adesivando o PVC, ele imprime direto no PVC. Olha.
O que dá é Gabi. todas essas Muito ilustrações legal. que você está vendo aqui são da... Ana? E eu sei, eu estou devendo mandar as artes. Porque eu criei as artes daqui, aí toda hora Cabas via para mim, mas não cria contraste, Adriano, tem que rolar um contraste. É muito branco. E eu querendo ser criativo, sabe? Ser instagramável. Instagramável. Falhando com Arquitetinho sucesso. criativo. Falhando com Fazendo sucesso. sucesso. Gabi, quero te agradecer. Agradecer por você ter vindo. Não só pela sua amizade, mas também por suas colocações. A gente adora a forma como você se posiciona, suas opiniões, seus projetos. Te admiro muito, me inspiro em você. Você sabe disso, né? Que a gente está sempre junto. Tanto nos eventos, quanto nas viagens, quanto tirando dúvida no WhatsApp. Na fofoca. Na fofoca. Na fofoca. Isabela! Relações. Mas eu acho que tem uma coisa muito bacana, assim, na nossa geração, né? Que é, além de um inspirar o outro, um ajuda muito o outro, né? Sim. E a gente só consegue melhorar o mercado de trabalho assim, a gente se ajudando, dando a mão, me dá aqui um fornecedor, fiz uma merda aqui, me ajude aqui, como é que você sai aqui? Acho que a gente fala muito, né? Que a gente precisa ser mais unido. É uma classe que, por histórico, não tem muita união. Sim, A gente convive, mas a gente se une pouco às vezes. E ter esse campo aberto com pessoas, com colegas que a gente admira e que a gente principalmente compartilha dos mesmos princípios. É importante, porque a gente vai fortalecendo o mercado, a gente se entende melhor, a gente troca ideias, a gente se defende sim. e a gente consegue seguir adiante. E somar, né? Todo mundo. E somar. junto. E somar. Isso é o que a gente importa. Gabi, foi muito, muito bom ter você aqui com a Obrigado. gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Contem comigo sempre. Amamos. Obrigado. Um beijo, galera. Até a próxima.